Olá, queridos alunos. Vamos para mais uma correção de matemática, né? Atividade 7, nono ano. Então, vamos lá. Nessa questão, nós temos que saber o seguinte: nós estamos fazendo, né? Resolvendo equações polinomiais do segundo grau. Nesta questão, temos que saber o seguinte: A, B e C são os coeficientes. A é o coeficiente dominante. C é o termo independente. E B estará entre o dominante e o independente. Na questão letra A, temos 3x elevado a 2 menos 10x menos 3 é igual a 0. Então, A é igual a 3, B é igual a menos 10 e C é igual a 3. Para descobrirmos o valor do discriminante, precisamos fazer uma equação que é dada por delta é igual a B elevado a 2 menos 4AC. Como já sabemos os coeficientes, basta resolvermos. Então, delta é igual a B elevado a 2 é menos 10 elevado a 2 menos 4 vezes 3 vezes 3. Então, temos aqui delta é igual a menos 10 elevado a 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, delta é igual a menos 10 elevado a 2. Menos 10 elevado ao quadrado é 100. Menos 36. Então, delta é igual a 64. Essa aqui, então, é a nossa resposta. Então, essas daqui são as outras respostas das outras questões. Na questão número 2, pede o seguinte: determine os valores reais de m para que as equações abaixo na incógnita x seja do segundo grau. Então, aqui nós temos, né, m mais 3, x elevado ao quadrado menos 10x mais 3 é igual a 0. Para que as equações de segundo grau, o coeficiente dominante a, que multiplica x elevado a 2, deve ser diferente de 0. Então, temos que o coeficiente a é m3 e sabemos que deve ser diferente de 0. Então, vamos resolver essa questão. Então, aqui, m mais 3 diferente de 0. Então, passamos o 3 para o segundo termo. Então, m diferente. Passamos o 3 para o segundo termo e temos, então, o resultado de coeficiente dominante. Então, o resultado do coeficiente dominante é menos 3. Esse resultado aqui. Essas são as respostas das outras questões. A questão 3 diz o seguinte: determine o conjunto solução das equações do segundo grau na incógnita x. Então, aqui nós temos x elevado ao quadrado menos 7x mais 10 é igual a 0. Então, vamos resolver, né, esta questão. Então, A é 1, B menos 7 e C 10. Então, vamos colocar aqui A 1, B menos 7 e C é igual a 10.
Lembrando que A é o coeficiente, né? O B coeficiente. O coeficiente A é o coeficiente dominante. O coeficiente C é o termo independente. E o coeficiente B estará sempre entre o dominante e o independente. Então, usamos então, né, a fórmula de delta, que é delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, temos aqui delta é igual a menos 7 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. Então, temos A é igual 7 elevado ao quadrado é 49 menos 40. Então, né, substituímos os valores, né, e resolvemos. Então, delta é igual a 9. Sabemos, então, o valor de delta, que é 9, então, aplicamos a fórmula de Bhaskara. Como já sabemos que B é 7, é menos 7, e o valor de delta é 9, substituímos os valores, então, e fica menos 7 mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Mais ou menos significa que deve ser realizado 2 cálculos. O primeiro positivo e o segundo negativo. É comum nomear cada um como x1 e x2. x1 e x2 são raízes da equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Então, vamos aqui resolver, né, x1. Então, x1 é 7 mais raiz de 3, que menos com menos é mais, sobre 2. É igual a 7 mais 3 é igual a 10, sobre 2, que é igual a 10 dividido por 2 é igual a 5. E nós temos aqui, então, x2. x2, nós vamos colocar 7, que aqui foi mais, então, aqui nós vamos colocar menos. 7, raiz de 3 de 9 é 3, 7 menos 3, sobre 2, que é igual a 7 menos 3 é igual a 4, sobre 2, que é igual 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, esse aqui, né, é o nosso resultado do valor de delta sobre o valor, né, aplicando a fórmula. Questão número 4. Em uma sala, em sua aula, o professor de matemática propôs o seguinte problema: a diferença entre o quadrado e o dobro de um número é 80. Depois de um certo tempo, seus alunos começaram a apresentar as soluções. André disse que a solução era S, igual a menos 8,10.
Bruna disse que a solução era S igual a 8,10. Carlos disse que a solução era S igual a 8, menos 10. Débora disse que a solução era S igual a menos 8, menos 10. Ao resolver corretamente no quadro, o professor viu que... Qual desses acertaram? Vamos descobrir? Então, vamos lá. O quadrado do número é x elevado a 2. X porque não sabemos qual é o número. O dobro de um número é 2x. X porque não sabemos qual é o número. Agora, precisamos colocar em forma de equação. Sabemos que a diferença é negativa, então colocamos a diferença entre o quadrado do número, que é x elevado a 2, menos 2x igual a 80. Então, é representado assim: x elevado a 2 menos 2x é igual a 80. Desenvolvendo a equação do segundo grau, temos x elevado a 2 menos 2x menos 80 é igual a 0. Então, A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a menos 80. Aqui nós igualamos a 0 e por isso o 80 fica negativo, pois passamos para o primeiro termo. Então, aqui o coeficiente A1, o coeficiente B menos 2 e o coeficiente C menos 80. Então, vamos calcular, então, o valor de delta. Então, delta é igual a B2 menos 4AC. Então, delta é igual a menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 80. Então, delta é igual a 4 menos 4 vezes 1, 4 vezes 80, 320. Então, pondo aqui 320. Então, A é igual a... Aqui, nós resolvemos da seguinte forma. 4 menos com menos mais 4 mais 320 é igual a 324. Então, essa é a questão. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara para resolver essa questão, temos então x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, para resolver esse caso, substituímos os valores de B menos 2 com raiz de delta 324 a 1. Então, vamos lá. X é igual a menos 2 mais ou menos raiz de 324 sobre 2 vezes 1. Então, agora nós calculamos as raízes, né? Então, vamos lá. Para x1, então, vamos resolver aqui x1. Então, aqui, 2 mais raiz de 324 é 18, sobre 2, sobre 2, né? Então, porque 2 vezes 2 é 1, 2 vezes 2 é 1, que é igual a 2. 2 vezes 2 é 1, que é igual a 2, né? E aqui, 2 mais 18 é 20. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, vamos aqui para x2, né? 2 menos raiz de 324 sobre 2 é igual a 2 menos 18 é igual a menos 16 sobre 2, que é igual a 16
menos 2, né? Menos 16 dividido por 2 é igual a menos 8. Então, o conjunto de solução aqui, o conjunto de solução é menos 8 e 10. Questão 5. O seguinte problema matemático foi encontrado em uma escavação arqueológica. A diferença entre o dobro do quadrado de um número positivo e o triplo desse número é 77. Calcule o número. Querendo o arqueólogo resolver o problema, deverá encontrar qual valor. Então, o dobro do quadrado é o mesmo que 2x ao quadrado. A diferença, né, é negativo, ou seja, menos. O triplo desse número é 3 vezes igual a 77. Desenvolvendo a equação do segundo grau, então, nós temos 2x elevado a 2 menos 3x menos 77 é igual a 0. Igualamos o 0 e passamos o 77 para o primeiro termo. Então, o coeficiente A é 2. Então, aqui temos, né? O coeficiente A é 2. O coeficiente B é menos 3 e o coeficiente C é menos 77. Então, calculamos o valor de delta, né? Que é A é igual a B elevado ao quadrado menos 4AC sobre 2 vezes A. Então, temos delta é igual a menos 3 elevado a 2 menos 4 vezes 2 vezes menos 77. Então, delta é igual a 3 elevado a 2, 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 77, 616. Então, delta é igual a 9 menos, agora que já sabemos, né? Então, vamos aqui, 9 menos 616, no caso, menos com menos é mais, então vai ficar 625. Esse aqui, então, é o resultado, o valor de delta. Agora que já sabemos, né, o valor de delta, então, aplicamos a fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Então, olha só, nós substituímos os valores, sabemos que B é menos 3 e delta é 625 sobre, né, A2. Então, vamos lá. X é igual a menos 3, mais com menos, raiz de 625, que foi o resultado, né, do cálculo de delta. Então, aqui, nós colocamos, né, sobre 2 vezes 2. Então, agora é só descobrir, né, os valores das raízes. Então temos aqui, x1 é igual a 3 mais 25. A raiz de 625, né, é 25. Então, aqui 2 vezes 2 é igual a 4. Então, temos aqui 25 mais 3 é igual a 28 sobre 4. 28 dividido por 4 é igual a 7. Então, temos aqui x2. Agora, nós vamos calcular o menos, né? Nós vamos colocar aqui 3 menos 25. 2 vezes 2 é igual a 4.
que é igual 25 menos 3, né? Nós vamos colocar aqui 22 sobre 4. E aí, então, nós simplificamos. 22 dividido por 2, 4 dividido por 2, que vai ficar, então, o resultado de 11 sobre 2. Então, o arqueólogo, ele deverá encontrar, né? Então, aqui o resultado, né? Dessa daqui, 11 por 2, ela não convém, porque é um resultado que não é exato. Então, o arqueólogo, né? Ele deverá encontrar, então, esse valor aqui de 7, que é o valor exato.